Bom dia a todos os amigos que acompanham o nosso canal da União das Igrejas de Barueri. Como de costume, nós sempre trazemos pessoas que são referenciais e que ajudam no desenvolvimento e na continuidade dos trabalhos na cidade. Esse programa, hoje, nós vamos entrevistar o nosso amigo Bispo Leão, que tem feito um trabalho maravilhoso na cidade, e nós, em poucos minutos, a gente quer contar um pouco da história do Bispo Leão. Desde já eu agradeço, Bispo, a sua disponibilidade de estar aqui, e é bom para que você acompanhe, para que você veja que é possível, quando você tem um objetivo em mente, quando você tem uma ideia, quando você tem vontade, construir bons projetos, tanto na área espiritual quanto na área social. E o nosso entrevistado de hoje, o nosso amigo, ele tem muita experiência nessas duas áreas. Eu quero, Bispo Leão, nesse momento pedir que você cumprimente a nossa audiência, os nossos amigos que nos acompanham pelo Facebook e pelo canal do Instagram. Claro que sim. Bom dia, Weber. Bom dia a todos os irmãos, amigos, todos os internautas que estão aí agora nesse canal. E eu já vou pedir, né? Para curtir, para compartilhar, para divulgar, porque o interesse maior é divulgar o reino, é falar de todo o trabalho, tudo que acontece na nossa cidade. Eu tenho certeza, é um excelente trabalho que está sendo desenvolvido por você, Weber, por todos aqui da secretaria. Então eu quero já, de antemão, estender os meus parabéns. Tá legal, tá muito bom, tá? Bom dia a todos. Seguindo a recomendação do Bispo Leão, eu peço também que você deixe seu comentário de qual igreja você participa, qual cidade você mora, qual bairro você é, para que a gente possa criar aqui uma interação, de modo que a gente possa, ao terminar o programa, responder as suas dúvidas, colocar alguma observação que não foi abordada nesse programa. O Bispo Leão é morador de Jardim Belval e mora em Barueri há mais de 50 anos. Ele tem uma história ali com a comunidade de Jardim Belval, onde passou a sua infância, a sua juventude, e também foi lá no Jardim Belval que ele conheceu a sua esposa Silvia e constituiu com ela uma família maravilhosa, tendo 2 filhos, o Fernando e o Rafael, e os netos Mirela e Arthur. Bispo Leão, eu quero perguntar nesse momento qual que é a importância da família na construção da sua história, da sua igreja, da sua comunidade. É muito importante, Weber. Eu acho que a família é o alicerce de tudo, né? Eu cheguei aqui na cidade de Barueri com 1 ano de idade, e assim, a minha família de origem, a minha família materna, paterna, foi uma infância muito importante, muito interessante, me deu base, né, para construir a minha família, para viver o que eu vivo hoje. Sou casado com a Silvia, a pastora Silvia, vou fazer 31 anos esse ano. 31 anos já, né, de convivência, de um relacionamento harmonioso, um relacionamento de amor. Hoje ela é conselheira tutelar, quero aproveitar, tá? Mandar um beijo para minha esposa que está lá no conselho tutelar, trabalhando pela criança, pelo adolescente. Que Deus abençoe, te amo. Ó, Amém. É bonito isso, né? Quando a gente vê pessoas que têm sucesso na sociedade atribuindo parte desse sucesso à família, porque sem o apoio da família nós todos sabemos que é complicado a gente construir e conduzir qualquer tipo de processo, qualquer tipo de projeto. O Bispo Leão também é cristão, formado em teologia, e há 20 anos ele fundou a igreja Comunidade Evangélica Resgate e Vida no Jardim Belval, com a missão de acolher as pessoas e levá-la à paz espiritual. Ele também é formado em gestão pública e em 2005 ele se formou em gestão pública e abriu um trabalho, uma ONG chamada Futuro Melhor, na qual ele dá assistência às famílias. Bispo, eu queria te perguntar nesse momento essa questão, como a gente consegue conciliar os ensinamentos espirituais, os atos da igreja, mas com essa vocação social que também está implícito, que a igreja tem um papel social fundamental. sim, Então, não tem como, no momento de hoje, a gente dissociar as questões espirituais com as questões sociais. E o bispo ele tem um trabalho maravilhoso nisso. Nesse momento, eu queria que você comentasse com nossos amigos, principalmente do Jardim Belval, o seu trabalho espiritual e social. olha só, a Bíblia é clara, Weber. Amai a Deus sobre todas as coisas. Qual é o segundo maior mandamento? Amar é o próximo, como a ti mesmo. Então, a igreja em si, ela precisa ter essa vocação de sair além das 4 paredes. Isso foi algo que, desde o início,
da comunidade Resgate e Vida que Deus colocou no nosso coração. Esse início, nós começamos a igreja no ano de 2001, hoje, esse ano fazemos 20 anos em setembro já de comunidade Resgate e Vida, e a Futuro Melhor, que é o braço social da igreja, eu digo o braço social da igreja por quê? Porque, na verdade, a Futuro Melhor começou assim. Nós tínhamos lá um irmão dentro da igreja que dava aula de bateria, de violão e de teclado. E aí, existiam lá dentro da igreja 4 ou 5 crianças que queriam aprender bateria. E aí foi o início de tudo. Porque a gente uniu com esse irmão, ele falou, vamos dar aula de bateria para esses 4 jovens. E começou. Aí 4, 5, 6. A verdade é uma só, que hoje, 15 anos depois, hoje nós somos 300 crianças. É lógico que todo esse trabalho social tomou corpo, saiu de dentro das estruturas da igreja, tomou corpo, e hoje é uma instituição já formada, já estruturada, organizada, e que atende essas 300 famílias dentro da comunidade Jardim Belval. Na verdade, nesses 15 anos, nós já chegamos a um patamar de quase 4.000 crianças e adolescentes que passaram pelos trabalhos da entidade da Futuro Melhor. Amar a Deus e, segundo, fazer pelo próximo, fazer algo pelo próximo. Eu acredito que, independente do tamanho da igreja, nós não somos uma igreja grande, nós somos uma igreja pequena ainda, em formação. Esses 20 anos só nos deu aprendizado, mas nós podemos sim fazer. Eu acredito que cada pastor, que cada cristão, cada homem e mulher, independente de ser pastor, cada cristão, cada um daqueles que carrega dentro de si essa vocação, esse espírito de poder fazer, que é o de Deus, amar ao próximo, eu acredito que pode fazer. Esse momento que a gente vive hoje é oportuno para isso, A questão da pandemia e a necessidade de tantas pessoas, eu acho que a igreja, ela tem o seu papel fundamental, que é de ir em busca, de atingir essas pessoas que tanto necessitam, tanto do espiritual, mas como do material. Muitas vezes a igreja pode fazer alguma coisa por isso também. Essa é a nossa visão. Legal, Bispo Leão. Tem uma frase que eu acho muito interessante, que é aquela: pregue a palavra em todo o tempo, e quando for necessário, use as palavras. A gente consegue ver que através das nossas ações, através das nossas atitudes, o Evangelho de Deus, o Evangelho do Senhor também é pregado. Porque de que adianta a gente subir nos nossos púlpitos e falar do amor de Deus quando tem alguém na nossa própria comunidade passando necessidade? Eu quero parabenizar, Bispo Leão, pela essa sensibilidade do seu coração, viu? Obrigado. Que Deus abençoe e continue firmes. E eu imagino que 300 pessoas, e é um rodízio, Porque você abençoa a criança, depois abençoa a família, depois a família tem esperança, e é um ciclo virtuoso. Sim. Que a gente consegue promover a mudança social. Parabéns por essa sensibilidade. E o que é tremendo, Weber, é que isso tudo, esse ciclo todo, ele nos traz o prazer, ele nos alimenta. Essa questão do Espírito Santo, dessa vocação, você ter esse desejo, essa vontade, porque a cada dia você quer fazer um pouco mais pelo seu próximo, por aquele que está do seu lado. Isso é muito importante. Esse momento é importante que as igrejas despertem para essa questão, que elas, a pandemia, nós tivemos aquele tempo dos templos fechados, da necessidade, mas é aquilo que foi dito, que foi pregado, e foi esse eco que nós podemos ver aí durante todo o tempo. A igreja não pode fechar, porque a igreja é, na verdade, o último recurso de muita gente. De muita gente. Então precisa que a igreja se mantenha aberta e que ela, além de estar aberta, cumpra aquilo a qual ela foi chamada. Amém. Então fica a dica para os pastores, para os líderes que estão nos acompanhando, que dentro do possível, dentro do normal, sabemos que estamos num momento de crise, mas que tenhamos essa sensibilidade para ajudar os que mais precisam. E aí, com certeza, quando você pregar no seu púlpito, a sua palavra fará eco no coração dos irmãos, e vai haver uma consonância entre o que você fala e o que a sua igreja pratica. Olha que legal, pastor Bispo Leão. A gente está recebendo aqui, de última hora, aqui o nosso amigo Marinho, secretário Marinho. Secretário, por favor, deixa uma saudação para o nosso irmão. Graça e paz. Que bênção poder estar com você aqui, Marinho. Tudo bem? Bênção. Que bênção ter o senhor aqui conosco. Eu não pude deixar de passar aqui para te agradecer. Em nome do prefeito Rubens Fulana, da dona Sônia, por tudo que a Resgate Vida tem feito em nossa cidade. Amém. Realmente o nome tem a ver
com a função, né? Tem resgatado e tem trazido vida, traz vida para as pessoas que necessitam. Eu quero louvar a Deus pela tua vida, agradecer a sua presença aqui. Eu passei aqui só para dar um oi e atrapalhar um pouquinho. Nada. Mas quando eu soube que o senhor estava aqui, o senhor é muito querido, o senhor e a sua família, a bispa, nós amamos muito a igreja de vocês e eu quero louvar a Deus pela tua vida. Eu passei aqui só para agradecer e para tornar isso reconhecido perante todos, que o Senhor é autoridade aqui em nossa cidade. Nós Amém. Eu agradeço. Da igreja, reconhecemos o governo que está sobre a igreja e nós estamos aqui, nós e a nossa equipe, o Weber, todos que estão conosco, muito felizes de o senhor estar aqui conosco. Amém. Parabéns. E eu tenho certeza, bispo, que o teu trabalho não é em vão. Ali tem saído príncipes e princesas que não tinham nenhuma perspectiva de vida e vão viver aquilo que é o desejo e a vontade do Senhor. Essas são as características de Cristo, é isso que eu enxergo na sua vida. Amém. Eu tenho dificuldade com as palavras, né? Mas eu agradeço de coração, secretário. Eu sei que, como você é alguém que sempre lutou, né, no bom sentido, por essa proximidade do poder público com as igrejas, né, com a questão religiosa, porque é assim que se faz. Você já faz isso aqui em Barueri? Eu não vamos contar a idade, né? Porque nós já estamos já. Olha, sem medo de errar, eu acredito que mais de 15 anos que nós estamos nesse trabalho, né? Nessa vontade, nesse anseio, né? Porque nós sabemos que o poder público ele detém a possibilidade de melhorar a vida das pessoas da comunidade que nós vivemos. E é assim. E nós temos, além de tudo, não só lutado por essa proximidade, mas orado por isso, para que isso aconteça, né? É louvável o trabalho que o prefeito da nossa cidade, Rubens Furlan, tem feito, né? E eu tenho certeza que grande parte de tudo isso que ele tem feito é porque pessoas como eu, você, como o Weber e muitos outros pastores da nossa cidade têm orado para Deus dar sabedoria a ele nesse momento. Olha, nós temos conseguido passar por esse mais de ano de pandemia e a gente tem visto, a gente que está na ponta da linha, tem visto que ele tem feito. A humanidade nunca passou por não, isso, né? não. Assim, as pessoas falam, experiência com a pandemia, ninguém. E a gente pôde ver nele sabedoria. E a gente sabe que quem dá a sabedoria é Deus, né, Maria? Então, vamos continuar orando por ele. Primeiro, para Deus guardar, tanto ele como a dona Sônia e os filhos, né? A deputada Bruna e tudo mais. E que Deus dê a cada dia sabedoria. Traga um abraço da Bruna e também do Rubinho. Amém. Recebo. Senhor. E eu passei aqui só para dar um oi e deixar registrado aqui a minha participação na tua entrevista por favor. E da Resgate Vídeo, uma igreja que atende e dá vida às pessoas. Então eu louvo a Deus por isso e já deixo aqui registrado a pastora Márcia, que é a nossa coordenadora dos assuntos religiosos. Quero agradecer também estar aqui comigo, toda a equipe, né? O Weber, esse nosso grande entrevistador, né? Para mim, olha, eu fiquei nervoso aqui, né? Puxa vida, olha. Então aqui é mais um canal de comunicação com as igrejas e a população. Eu quero louvar a Deus por isso e deixar aqui o abraço do Furlan e da dona Sônia. Eu recebo. Tá bom? Para toda a família. Deus Nós, abençoe. da programação, agradecemos, secretário, a sua presença e quero externar para os nossos amigos ouvindo o seu esforço que o senhor tem no sentido de abençoar as igrejas e fazer com que a gente tenha essa união e possa ser um link, um canal de ligação entre a administração pública e as igrejas. Amém. Não só as evangélicas, as católicas, as de matrizes africanas. Então, assim, secretário, parabéns de coração pelo seu trabalho. Eu que agradeço, que o Senhor Jesus cresça e a gente diminua. Amém. Deus abençoe. Amém. Bispo Leão, partindo para o encerramento do nosso programa, eu quero abordar mais um tema. Sim. Que nossa programação está muito rica, eu quero agradecer pela sua presença. Nós já falamos a questão da questão espiritual e da questão social. O senhor também tem um histórico na questão do Conselho Tutelar de Barueri. Sim. O senhor teve essa experiência lá e hoje a sua esposa está cuidando dos nossos jovens, né, que passam por situações difíceis. Né? E eu queria, nesse momento, perguntar para o pastor como o pastor vê essa questão das igrejas também com a questão política.
né? Porque em algumas igrejas, por certo tempo, foi um tabu essa ligação. Falei assim, não, a gente não tem que se misturar, uma coisa é de Deus, outra coisa é do mundo. Sempre essa conversa, né, e levando para os extremos. E o pastor conseguiu conciliar uma coisa boa, né? Nas 3 frentes que nós trabalhamos aqui. A questão espiritual, a questão social e a questão do engajamento político. Então, pastor, eu queria que o senhor falasse um pouco da experiência no Conselho Tutelar, que é essa vertente mais política que o pastor tem em nome da igreja. Sim, eu fui candidato ao Conselho Tutelar em 2011, né? A convite do então prefeito, o nosso prefeito atual, Rubens Furlan, eu fui candidato ao Conselho Tutelar em 2011. Para mim era uma experiência diferente ser candidato, a primeira vez que eu coloquei o meu nome, né, para ser colocado para votação em uma eleição, e a gente já estava com o trabalho social, a nossa bandeira sempre foi criança e adolescente, né, tanto minha como da minha esposa, nós já tínhamos o trabalho social lá há 6 anos, né, e foi uma experiência diferente. Por quê? Porque quando a gente colocou o nome em votação, em eleição, nós tivemos 1.922 votos no ano de 2011, foi a 4ª maior votação da história do Conselho Tutelar de Barueri. É muito voto, né? Então, assim, foi algo diferente, surpreendente. Eu me surpreendi quanto àquilo, e por conta dessa votação expressiva, a gente não deixou de trabalhar. Nossa, trabalhei muito, fiquei por quase 5 anos no Conselho Tutelar. Foi uma experiência rica, né? Defendemos essa bandeira da criança e do adolescente. Saí do conselho no ano de 2015, no final de 2015, tive uma outra experiência com o candidato a vereador, uma eleição bem mais difícil, nossa, a quantidade de candidatos, né? Tivemos na época 942 votos, mas o que eu digo para você, Weber, é assim, né? Essa questão, hoje a gente tem trabalhado muito quanto a isso, porque a gente ainda ouve muito essa resistência, política e religião não se misturam, mas quando a gente olha, e a gente olha para a palavra, na verdade esta fala, esse eco, muitas vezes é de pessoas que desconhecem, porque biblicamente falando, e aí vamos falar essa fala direta aos cristãos, aqueles que são cristãos e que participam dessa live, biblicamente falando, quando você olha, você vai ver que a política está sempre envolvida nas questões religiosas. Se José de Arimateia não fosse um político influente, como é que ia ser naquele momento, quando ele foi lá para pedir o corpo de Jesus? José era governador, é um cargo, ele era governador, ele governava, era um cargo político que ele foi colocado, foi eleito por Faraó para fazer tudo aquilo, e tantos outros que a gente poderia ficar aqui mencionando e falando, a política envolvida dentro das questões religiosas. Então, assim, eu não vejo como separar as duas coisas, elas andam juntas. E assim, o povo cristão, ele tem que exercer a sua influência a qual ele foi chamado. A gente não pode se abster, até porque nós temos a responsabilidade, e nós não estamos fora disso, nós não estamos numa redoma, nós temos a responsabilidade de eleger aqueles que vão nos representar. Então, para isso, sim, nós precisamos primeiro orar a Deus, pedir a Deus sabedoria e depois escolher certo. E nós entendemos, eu entendo, essa é a minha visão, é a minha percepção, e nós devemos sim eleger aqueles que podem nos representar, não só politicamente, mas espiritualmente também, né? Talvez não seja a forma mais adequada para se olhar para a política, mas eu acho que se a gente tem que fazer uma seleção, nós temos que olhar primeiro para o povo cristão, né? E assim é o meu entendimento. A gente tem falado, tem trabalhado, eu no início da minha trajetória, logo que eu iniciei, que a primeira vez que eu falei que eu ia ser candidato, por exemplo, a vereador, nossa, meu Deus do céu, né? Ai, bispo, ai, pastor, ai, não pode, não dá. Mas nesse decorrer, isso foi em 2011, então nós estamos aí há 10 anos que a gente tem esse envolvimento, né, nas questões políticas da cidade. A gente tem trabalhado muito isso. Hoje a gente já não vive mais essa resistência toda, mas no início foi um pouco difícil, viu? Graças a Deus, né? Amém. Quebrando esse paradigma, sim, e tendo dado fruto, né? E fica também a consciência, né, a recomendação para os candidatos evangélicos, aqueles que detêm mandato, não perder as suas origens, né? Porque às vezes a gente fica muito olhando às vezes só para o nosso pessoal
e acaba esquecendo das questões sociais, das questões que abrangem toda a sociedade Sim, como um todo. verdade. Então, que não possamos ter essa vocação política, nós não temos impedimento nem da parte bíblica, nem da parte do direito, mas que esse sentimento, que esse espírito sempre continue em nosso coração, porque nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo em todos os lugares na qual a gente estiver. Bispo Leão, quero te agradecer pela sua entrevista. Quero pedir que a técnica tire uma foto desse momento para registrar esse momento muito importante para nós. E nós estamos à disposição do senhor no que for necessário para ajudar as igrejas. E nesse momento eu quero pedir, olhando para a tela ali, que o senhor dê uma saudação, um abraço para todos os nossos ouvintes e uma palavra de esperança em rápidos minutos, que a gente já está com o tempo estourado. Claro, eu agradeço, Weber, agradeço ao secretário Marinho a oportunidade, ao prefeito Furlan, que nos proporciona tudo isso. E assim, quero deixar assim uma palavra de esperança ao coração de todos vocês. É evidente que a gente vive esse momento, né, de distanciamento, a gente vive esse momento em que as pessoas, por força do momento, elas têm sido colocadas de uma forma mais isolada, mais sozinha. Mas olha, eu quero dizer algo para você, né? A Bíblia diz assim: aonde estiver 2 ou 3, eu estarei. Então, presta atenção numa coisa. Mas eu estou sozinho, distanciamento, isolamento. Você nunca estará sozinha, nunca estará sozinho. Sempre haverá a presença do Espírito Santo. Então, assim, por mais que você se sinta isolado, separado, segregado pelo homem ou pelas pessoas, ou que o momento lhe peça isso, mas eu tenho certeza de uma coisa: se você entrar no seu quarto e orar a Deus e falar com Deus, Ele te responderá. Então, Ele sempre estará com você. Eu deixo essa palavra de esperança para o teu coração. Obrigado a todos. Muito obrigado, Ever. Eu agradeço. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nosso programa da União das Igrejas de Barueri está chegando ao final. Eu quero agradecer muito pelo nosso entrevistado, pelo nosso secretário que esteve aqui com a gente. E o programa Vida com Deus continue acompanhando a programação para que possamos ter novos bate-papos que você possa participar. Tem uma história que eu acho muito interessante, que depois de uma certa tempestade, uma vez, a maré, a areia da praia ficou cheia de estrela do mar. E aí, todo mundo achando que aquelas estrelas do mar morreriam por causa que não estavam com acesso à água. E tinha um menino, uma criança, pastor. Ele começou a catar as estrelas do mar uma a uma e retorná-las à água. E aí veio um senhor mais de idade falando assim: mas moleque, o que você está fazendo aí? Olha o tanto de estrela do mar, você não vai conseguir catar todas. O menino olhou para o senhor de idade e falou assim: olha, eu entendo que eu não vou conseguir catar todas as estrelas do mar, mas esse ato que eu estou fazendo fará a diferença para que eu conseguir catar e jogar no mar. Talvez você tenha um trabalho e você acha que o seu trabalho é pequeno. Talvez você tenha uma missão na sua mão e ache que aquilo não faz a diferença. Mas tenha certeza que para as pessoas que você abençoou, a sua ação, a sua atitude promoveu uma diferença na vida dessa pessoa. Que Deus abençoe seu coração, que Deus abençoe a sua família, e estamos novamente aqui na programação. Um grande abraço a todos e até mais.